Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, reunião hoje por Arthur. Técnico Vitor Pereira pede pressa por reforços no Flamengo. Flamengo discute formato de SAF e mira construção do estádio. Galera, perdemos o Mundial, volta a falar de estádio. Mas enfim, é uma discussão que já estava acontecendo há algum tempo. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui no nosso canal Família da Nação. Eu queria pedir a você que está aí do outro lado para deixar o like. O like é importante demais para que mais e mais pessoas possam assistir ao vídeo, né? E também a inscrição no canal. Clica aqui embaixo, se inscreva no nosso canal Família da Nação. E claro, você se inscrevendo no canal, você se mantém muito bem informado com o que há de melhor em termos de notícias do Flamengo e atualizações. Você gosta de informações do Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Família da Nação. Vai começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área. E se derrubar é pênalti. Lembrando que nós temos aqui uma rifa, R$20 cada número. Aqui embaixo está o link, na descrição está o link para você poder comprar uma rifa, que não é minha, do nosso amigo Juan Soeiro. A gente está divulgando a rifa dele, de uma camisa oficial do Flamengo, cara. A camisa às vezes é muito caro, né? As pessoas não têm condições de comprar e por R$20 apenas um número você concorre. Vai correr pela Loteria Federal e vale a pena, eu já comprei os meus números. Bom, vamos falar de Flamengo? Acontecerá hoje uma reunião decisiva por Arthur, jogador do Bragantino, camisa 10 do Bragantino, e a diretoria do Flamengo entende e vê os donos da Red Bull mais flexíveis para um acordo, né? O Flamengo teve uma proposta recusada, uma proposta de 4 milhões de euros por 50% do passe do jogador. O Flamengo deve fazer uma nova oferta, mais ou menos dentro dos moldes de percentual do passe do jogador. E se a Red Bull anteriormente via isso como algo que não era legal, não era com bons olhos, hoje a gente tem recebido informações que eles encaram como uma possibilidade boa, porque o jogador vai estar na vitrine, que é o Flamengo, jogando competições internacionais, grandes possibilidades de ser titular, inclusive, né? E aí, eles ficando com o percentual, seja lá 50%, 40% do passe, eles podem lucrar. Dificilmente o jogador terá esse ano uma visibilidade grande atuando pelo Bragantino. E o jogador está estourando o limite de idade para venda para o mercado europeu. Já tem 24 anos. Então, a coisa hoje pode sim caminhar para um sucesso e o jogador poder vir atuar no Flamengo. Claro que numa negociação tudo pode acontecer. Os caras da Red Bull são osso duro de roer, eles não precisam de grana. A verdade é essa, eles são grandes investidores e eles têm hoje como grande patrimônio no Brasil o jogador Arthur, né? Eles não têm hoje no Bragantino nenhum outro jogador que seja, vamos colocar assim, a menina dos olhos dos investidores da Red Bull. Enfim, vamos ver no que vai dar. Vale destacar que, por outro lado, tem o treinador Vitor Pereira que pede pressa e cobra os dirigentes do Flamengo por reforços. O Vitor Pereira ele foi contratado junto ao Flamengo. Quando ele veio para o Flamengo, veio com a promessa de investimentos pesados no futebol, grandes contratações. E isso até agora não aconteceu. Pelo contrário, o Flamengo se enfraqueceu. O Flamengo viu ir embora o Rodinei, que era o lateral direito titular do time, viu ir embora o João Gomes, que era o pilar de sustentação do meio-campo do Flamengo, embora o Flamengo não quisesse desfazer do João Gomes nesse início de ano. Enfim, inclusive vocês viram, né? Agora que o Vene Casagrande postou lá, que o jogador curtiu a publicação do Vene Casagrande, acho que muitos entendem o meu vídeo de ontem, em que eu digo de forma muito clara de que o João Gomes saiu muito mal do Flamengo. Ele saiu pedindo para ser negociado e dizendo claramente para o departamento de futebol: eu dei a minha palavra lá e eu quero ir para o Wolverhampton. O Flamengo, por outro lado, tentou segurar o jogador numa negociação com o John Textor para que ele fosse vendido por um valor ainda superior ao do Wolverhampton, mas que ele ficasse até o meio do ano, né? Ficasse por aqui para jogar pelo menos o Mundial de Clubes. E ele bateu o pé e quis ir embora. Nós temos uma entrevista com o presidente Rodolfo Landim na Gávea, no dia do
do livro do Zico, né, que o Zico estava lá autografando o lançamento do seu livro, em que o Rodolfo Landim, esse vídeo já foi ao ar, a gente já mostrou aqui, o Rodolfo Landim diz de forma muito clara, inclusive a Letícia, repórter do GE, muito competente, por sinal, também estava, e ela também perguntou sobre isso, e o Landim disse, somente duas vezes ele teve que intervir em negociação de jogadores ou funcionários. Ele acabou deixando escapar que uma vez foi o Jorge Jesus, mas em termos de jogador de futebol, o único foi o João Gomes. E ele teve que chamar o João Gomes e dizer para ele, a sua palavra para o Wolverhampton não vale de nada, porque você não negociou comigo. Você pertence ao clube, ao Flamengo. Você tem contrato com o Flamengo e não pode dar a sua palavra sem vir falar comigo. O presidente, inclusive, a gente tem a gravação, ele diz, eu não poderia vender um jogador sem falar com o jogador. E da mesma maneira, o jogador não pode dizer que deu a palavra sem falar com o clube. Eles não estão pagando a multa e o presidente está corretíssimo. E eu vou dizer aqui, eu critico quando tem que criticar e continuo criticando. O Flamengo não deveria ter vendido. Independente de qualquer coisa, deixa o jogador insatisfeito, mas fica. Fica e está acabado. Então agora vão fazer uma proposta de 40 milhões de euros pelo Pedro e por ser da Inglaterra, o Pedro vai chegar e falar, quero ir, e o Flamengo vai ter que liberar? Virou bagunça, então? E vai aparecer um monte de coitadinhos, de torcedores, coitadinhos do jogador, dizendo, que peninha, né? O Flamengo tá estragando o sonho do jogador de jogar a Premier League. Se lixa o jogador a Premier League, eu penso no Flamengo. O jogador abandonou o Flamengo, claro que o Flamengo recebeu por isso, e aceitou a proposta, mas abandonou o Flamengo num dos momentos mais importantes da história do Flamengo, e essa é a minha opinião. Enfim, o Flamengo não parabenizou o atleta, eu sou grato por tudo que fez, pelas conquistas do ano passado, mas no momento importante acabou abandonando sim. Enfim, a gente está... eu aproveito aqui, galera, a oportunidade para dizer para vocês que aqui na descrição nós estamos colocando o link também de uma oportunidade única. A gente conseguiu um cupom de desconto para vocês que estão aí, né? Para quem vai passar o carnaval no Rio de Janeiro, do camarote oficial do Flamengo. É isso mesmo. Uma oportunidade, por exemplo, de você estar com os jogadores do Flamengo. Muitos deles certamente vão estar lá. É um camarote oficial do clube. A Flá TV vai estar lá. E eu digo a vocês, para quem nunca foi num camarote na Sapucaí, né, você poder aliar as duas paixões, que é o carnaval, que é uma festa cultural brasileira inigualável, né, o maior espetáculo da terra, é um desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro na Sapucaí. E a paixão pelo Flamengo, inclusive estando no mesmo local em que jogadores, dirigentes do Flamengo vão estar, é algo muito legal. As camisas são sensacionais, cara. Olha isso. A camisa do sábado, dia 18, desfile do grupo de acesso. A camisa da sexta-feira também, desfile do grupo de acesso. Lindíssima. E a gente está colocando o link aqui. Prestem atenção no cupom para você poder ganhar um desconto. O cupom é Barcelos, é o meu sobrenome. Barcelos com 2 L's no final, com 2 L's, para poder você acionar o desconto e conseguir estar na Sapucaí com um desconto muito bom, tanto no grupo de acesso sexta e sábado, quanto domingo e segunda-feira. Uma dica, você quer encontrar os jogadores do Mengão? Vai no grupo de acesso sexta ou sábado, porque domingo e segunda eles não vão estar, porque vão estar viajando para jogar a final da Recopa Sul-Americana. Ó, essa dica eu dei aqui, mas não falei para você não, hein? Enfim, vamos falar agora, galera, sobre... Flamengo teve reunião ontem, né? Chamou os conselheiros para poder discutir modelos de SAF. E o que está compreendido essa questão da SAF, né? O Flamengo discute vários modelos. A gente trouxe aqui já um cara que eu digo que é um dos papas da matéria, né? Que é o Cláudio Prakovinik, que foi vice-presidente de finanças do Flamengo durante muitos e muitos anos, é um dos caras responsáveis pela mudança de patamar do Flamengo nessa questão financeira, né? O cara é bom demais, e ele hoje presta consultoria para outros clubes, inclusive dessa questão da SAF. E ele fala que não tem jeito, o Flamengo vai um dia virar SAF, mas num modelo em que o Flamengo continue sendo o grande acionista, o acionista majoritário, que não entrega o clube nas mãos de um desses caras aí, como, por exemplo, fez Botafogo, fez Vasco e tal. Enfim, e o presidente ontem, ele disse que esse valor, né, o modelo
a parte, eles estão estudando de que maneira vai ser feita, pode ser adicionada à construção do estádio do Flamengo. É claro que a gente tem que ter muita maturidade quando a gente vai falar sobre essa questão de estádio, que aqui é chato, né, cara? Porque as pessoas vão dizer, e eu até concordo, o Flamengo perde e vão voltar a falar de estádio. Mas, gente, é notícia. É o presidente do Flamengo que falou e a gente tem que repercutir aqui. E eu digo a vocês o seguinte, cara, eu acredito que isso vai sair. Claro que a gente não sabe quando, é uma construção, mas só que é o seguinte, na minha opinião, o Flamengo não precisa virar SAF para construir o estádio, mas não precisa mesmo. E a gente está colocando aqui para vocês poderem acompanhar aqui na tela, que um dos caras, né, que foi vice-presidente, inclusive, de marketing do Flamengo, é um cara que eu acompanho, que é o Ricardo Hirenchen, eu não sei pronunciar muito bem o sobrenome dele, ele fala, inclusive, acabou de falar no Twitter sobre isso, e fazendo críticas, inclusive, a essa questão, por que tem que virar SAF para construir o seu estádio? E ele sugere aqui, já que é um cara do marketing, é a área que eu domino também, a área de minha formação, algumas situações que eu vou mostrar para vocês. Acompanhe aqui o que fala o Ricardo nessa postagem dele aqui agora no Twitter. Prestem atenção. Ele fala, debate sobre SAF no Flamengo vem ganhando força, impulsionada por palestras internas. Acho importante discutir alternativas de captação de investimento externo, em especial no momento em que entram vários investidores em outros clubes. A ordem do debate, porém, está errada, e eu vou concordar com ele. Vocês vão ver aqui no trecho abaixo, ele coloca o seguinte: primeiro, precisamos definir o destino do recurso captado. O Flamengo, ao contrário dos outros clubes, não precisa vender, né, para se estruturar, ou seja, vender ações do clube para poder se estruturar, reestruturar o seu passivo. Como também não faz sentido distribuir dividendos aos sócios. Imagino que o recurso vá para investimento. Qual investimento está sendo discutido? Segundo o presidente do Flamengo ontem, presidente Rodolfo Landim, seria para um estádio próprio. Isso foi dito por ele, tá? A gente não está dizendo nada que não tenha sido dito pelo presidente do Flamengo. E aí o Ricardo complementa, dizendo, sem dúvida, um equipamento importantíssimo para o crescimento do clube, no caso, o estádio próprio. E aí ele diz a opinião dele, que eu concordo. Mas, ao contrário do que tem sido dito, não é necessário vender parcela da entidade para viabilizar um estádio próprio. Prestem atenção nesse trecho que vai vir agora, galera. Eu concordo plenamente, como o cara do marketing também, com o que ele vai dizer aqui. O potencial de receita de um estádio do Flamengo sustenta por si só uma operação de projeto financeiro, né? De project finance. Traduzindo, o clube pode criar uma empresa que detenha os direitos comerciais do estádio e vender participação nesta empresa, se não desejar contrair endividamento. Ou seja, você pode criar uma empresa, para vocês poderem entender, e vender os direitos comerciais do estádio com a participação, vender parte disso para essa empresa, se você não quiser tirar recursos próprios para poder construir esse estádio. E aí ele complementa, ou seja, o clube pode criar unidade de negócio em segmentos rentáveis como estádio e mídia digital, como fez o Barcelona, fazendo aqui uma comparação com o Barcelona no Camp Nou, e sem precisar alienar o seu futebol. Quando ele fala alienar o seu futebol, é justamente utilizar recursos, ter que vender o clube, né, vender parte do clube, ou seja, a SAF, né, para poder construir o seu estádio. E não é necessário mesmo, tá? Ele diz o seguinte, a SAF pode até ser a melhor solução, mas esse debate precisa considerar todas as possibilidades. Antes do veredito final, em resumo, deveríamos começar debatendo nossa estratégia de longo prazo frente a tudo que está acontecendo no futebol brasileiro. Temos alguma? Em seguida, estudar todas as alternativas e só então escolher o meio de implementar. Galera, esse último trecho aqui é para fechar com chave de ouro. O Ricardo matou a pau, na minha opinião, e é uma preocupação que eu tenho também, eu tenho certeza que você também tem. Ele diz o seguinte, realmente não consigo entender qual o sentido de pular etapas direto para discutir SAF. Se há alguma vantagem em ter feito o dever de casa nos últimos 10 anos,
mérito de muitos membros dessa atual diretoria, inclusive, não é preciso decidir no desespero, escolher de forma racional, tá? E ele complementa dizendo o seguinte, que ele é favorável, prestem atenção, de que num projeto de SAF que o Flamengo possa discutir e implementar, que seja votado e aprovado, isso é fundamental, hein? Presta atenção, que nenhum dos membros da diretoria, dos que passaram pela diretoria, por qualquer cargo de diretoria, e nem os seus parentes, nos últimos 20 anos de clube, possam participar da SAF, ou seja, querer eles mesmos investirem, e aí os caras vão advogar, se eles podem votar, eles advogam em causa própria. Isso é um perigo para o Flamengo. Eu concordo plenamente e contamos com os conselheiros do clube que possam defender os interesses do Flamengo. São situações e trechos importantes da fala do nosso querido Ricardo, que é ex-vice de marketing do Flamengo, da época da gestão do Bandeira, inclusive gestões anteriores também, e que eu concordo plenamente. E você? Peço a vocês para que deixem o seu like e se inscrevam aqui no nosso canal Família da Nação. À noite estaremos juntos para poder fazer a nossa live tradicional e que possamos, nessa live, discutir, quem sabe, contratações do Flamengo, né? Que essa reunião do Arthur seja produtiva e que o Flamengo possa ter o seu reforço o mais rapidamente possível. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.